de nenhuma ordem, de nenhum tipo. E vamos agora, o assunto do momento do mundo é a tensão entre Rússia e Ucrânia. Uma tensão que não é nova, não é um conflito recente, não começou do início do mês para cá. E vamos agora conversar com o Gustavo Oliveira, que é doutorando em Relações Internacionais, estuda na Rússia através da PUC São Paulo, e ele vai nos explicar exatamente o que é essa tensão e o que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia. Bom dia, Gustavo, seja muito bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, Nájila. Bom dia, espectadores. Prazer estar aqui participando do programa. Só uma correção, eu não estou na Rússia, eu trabalho em São Paulo, pesquiso lá mesmo. Pesquisa de São Paulo da Rússia, isso. Gustavo, explica pra gente um pouquinho qual foi o estopim desta confusão agora entre Rússia e Ucrânia. Nesse momento, o que causou? Bem, como você falou, é uma questão que tem raízes mais profundas, né, históricas, mas em termos mais imediatos, eu acho que é uma questão, considero que ela tem que ser vista sob dois aspectos principais. A primeira questão é que a Rússia exige garantias de que a Ucrânia não entre na OTAN, que é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A Rússia, como qualquer país, ela tem interesse em ter as fronteiras, o seu entorno geográfico imediato seguro, e nas concepções de segurança da Rússia, isso envolve manter a Ucrânia fora da OTAN, que é uma aliança militar que, como eu falei, é liderada pelos Estados Unidos, e ela sempre, ao longo de sua história, de maneira mais ou menos explícita, mais ou menos intensa, ela viu a Rússia como um adversário. E aí, desde 2014, em grande parte em reação às ações que a Rússia fez na Ucrânia em 2014, na anexação da Crimeia, apoio aos separatistas na região do Donbass, leste da Ucrânia, a OTAN passou a ver a Rússia explicitamente como adversária e, portanto, isso deixa a Rússia com certas desconfianças e a Rússia vai exigir que a Ucrânia não entre na OTAN. Inclusive, no final do ano passado, tem a ver com essas tensões agora, a Rússia lançou uma série de propostas de negociações com os Estados Unidos com a OTAN, visando exatamente a obter garantias de que a Ucrânia não entre na OTAN, ou no mínimo que haja uma limitação da cooperação da Ucrânia com os Estados Unidos, as potências ocidentais, de maneira mais forte no sentido, né, da cooperação em segurança, cooperação militar. O segundo aspecto tem a ver com a questão do conflito na região do Donbass, que eu mencionei também, no leste da Ucrânia. Lá atuam alguns separatistas que são apoiados pela Rússia nas regiões de Donetsk e Luhansk. E desde 2014, 2015, há negociações políticas que giram em torno, basicamente, da reintegração desses territórios ao controle da Ucrânia. E a Rússia apoia que esses territórios sejam reintegrados com autonomia, mas há uma série de desentendimentos com a Ucrânia sobre como implementar, né, essa reintegração com esses direitos de autonomia. Então, levando em conta essas duas questões, o que está acontecendo, na minha visão, desde o final do ano passado, né, a questão do estopim mais imediata, é que a Rússia ela deslocou tropas, né, militares para os arredores da fronteira com a Ucrânia, tem realizado uma série de exercícios militares ali naquele entorno, inclusive também em Belarus, que é um país vizinho, que tem uma vizinhança com a Rússia e com a Ucrânia ao mesmo tempo, é um país aliado da Rússia, e eu vejo toda essa questão como uma maneira de a Rússia, pela ameaça do uso da força, isso não necessariamente significa intenções ofensivas, mas a ameaça do uso da força como um recurso para respaldar a sua assertividade política, né? Um recurso comum, um expediente comum na política internacional, os estados e governos utilizarem a ameaça do uso da força para obterem ganhos políticos. Gustavo, a Rússia anuncia a diminuição da questão do número de soldados na fronteira. Os Estados Unidos os acusam de estarem enviando, pelo contrário, mais soldados. Como ficam os Estados Unidos exatamente nessa tensão entre Rússia e Ucrânia, do outro lado do oceano? Os Estados Unidos têm anunciado uma série de medidas de dissuasão com respeito à Rússia, envio de tropas, por exemplo, para países que fazem parte da OTAN, no leste europeu, que fazem fronteira próximos à Rússia também, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos já deixaram claro que não vão enviar tropas, né, diretamente para a Ucrânia no caso de uma eventual invasão russa, né? Porque não é do interesse das grandes potências haver essa confrontação direta, porque isso envolve o risco de uma confrontação nuclear, né? Então os Estados Unidos, em resposta a essa atuação da Rússia, essa ameaça de uso da força para forçar essas negociações sobre a OTAN e as negociações sobre o conflito no leste da Ucrânia, os Estados Unidos têm também tomado uma série de medidas mais nesse sentido militar também, de certa maneira, criar algum ambiente de dissuasão para dissuadir a Rússia de tomar qualquer ação militar em relação à Ucrânia.
Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm anunciado também uma série de possíveis medidas de retaliações econômicas, de sanções. Então, eu vejo os Estados Unidos atuando principalmente nessa questão de anunciar retaliações econômicas, políticas, e também no sentido militar de haver medidas de dissuasão que se dariam mais no entorno ali da Rússia, mas não dentro da própria Ucrânia, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, e dessa maneira os Estados Unidos, mesmo que tenham uma proximidade política e uma comparação militar muito forte com a Ucrânia, os Estados Unidos não têm um compromisso de defesa da Ucrânia inserido na OTAN. Então, os Estados Unidos anunciam que não vão intervir diretamente na OTAN. Então, tem havido essa ação no campo político, essa ação no campo econômico, visando a dissuadir a Rússia de tomar qualquer iniciativa de invadir, atacar a Ucrânia. E você, como pesquisador da área, há de fato a possibilidade de um ataque da Rússia à Ucrânia? Bom, possibilidade sempre há, risco sempre há, é impossível prever, inclusive porque fazer previsões sempre é impossível, né? Inclusive também porque a gente não tem acesso às informações com as quais os tomadores de decisão, os líderes, eles lidam. Mas, bom, o que eu acho no geral, o que eu considero é que para haver uma iniciativa da Rússia de invadir ou atacar a Ucrânia, seria necessário uma motivação mais imediata. Eu falo isso levando em conta os parâmetros de ação militar da Rússia, ali na região da ex-União Soviética, no passado, e também as sinalizações políticas que a Rússia tem feito ao longo dos últimos anos. Então, ao meu ver, um cenário de invasão da Rússia, de ataque, ele seria mais provável em dois cenários principais. O primeiro seria se houvesse alguma instabilidade política muito forte na Ucrânia, de modo que a Rússia pudesse principalmente invocar o dever, o direito que ela reivindica para si de defender as pessoas na Ucrânia que se consideram russas ou que falam a língua russa. Isso seria um motivo, o primeiro. E o segundo seria de auxiliar essas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, que são apoiadas pela Rússia, no caso de uma ofensiva militar da Ucrânia. Desde ontem tem havido, inclusive, uma série de hostilidades nesse sentido entre o governo da Ucrânia e os separatistas, está havendo novas tensões. Então, eu considero que, no caso de uma escalada dessas hostilidades, e principalmente no caso de essas repúblicas separatistas se verem ameaçadas em sua existência, eu acredito que isso a Rússia poderia tomar como um motivo para fazer uma intervenção, algum tipo de ação militar na Ucrânia em apoio aos separatistas e para retaliar as ações da Ucrânia. Gustavo, o que diz a Rússia sobre essa tensão e o que diz a Ucrânia em contrapartida? Bom, essa é uma situação bastante curiosa, porque o que a gente está observando desde o final do ano passado é que quem tem sido mais alarmista quanto a isso são os Estados Unidos e o Reino Unido. Em escala menor, a Alemanha, a França também, mas em escala bem menor do que no caso dos Estados Unidos e do Reino Unido. O que a Rússia tem dito? A Rússia tem negado enfaticamente que tenha qualquer intenção de invadir a Ucrânia. Inclusive, tem ridicularizado todo esse alarmismo que vem sendo difundido pelos Estados Unidos. E a questão mais curiosa ainda é que a própria Ucrânia também se nega a se alinhar a esse alarmismo dos Estados Unidos. A posição do governo da Ucrânia é que o país está em conflito com a Rússia já desde 2014, né? Como eu falei, em 2014 a Rússia anexou a região da Crimeia, que fazia parte da Ucrânia. A Ucrânia não reconhece essa anexação, ela continua a considerar a Crimeia parte do seu território. E a Rússia apoiou também o nascimento dessas repúblicas separatistas e tem apoiado desde então, inclusive no sentido militar. Então, para a Ucrânia, essa ameaça russa ela está sempre latente e o que está havendo agora não haveria nada de anormal no que está havendo agora desde o final do ano passado. Então, a Ucrânia, ao mesmo tempo em que ela se nega a assim, alinhar esse alarmismo mais forte dos Estados Unidos, ela considera que a ameaça da Rússia está sempre latente, portanto, isso contribui também para a manutenção dessas tensões envolvendo a Rússia, a Ucrânia, as potências ocidentais. E o que diz, qual é o envolvimento do resto da Europa nesta tensão? Há diversos sinais, como eu falei, a França e a Alemanha, elas de certo modo consideram que existe o risco, né, de uma ação militar russa em torno da Ucrânia, isso não é do interesse delas, mas ao mesmo tempo elas não se alinham a esse alarmismo mais forte dos Estados Unidos. Isso tem a ver muito com o fato de os países ocidentais, a Alemanha principalmente, mas não só ela, esses países terem relações econômicas bem desenvolvidas com a Rússia, principalmente na questão da cooperação no setor energético. A Rússia é uma provedora de gás para esses países da Europa. Então é do interesse desses países da Europa ocidental ter boas relações com a Rússia, principalmente para manter, sem maiores perturbações, essa cooperação econômica que é importante para
ambos os lados. Fora também a questão mais geográfica, né? Ao contrário dos Estados Unidos, os países europeus estão mais perto ali de um eventual teatro de ações militares, e isso geraria custos bem maiores para eles do que para os próprios Estados Unidos. Então, esses fatores, a questão econômica e os possíveis efeitos militares, eles tornam os países europeus, a maioria, não a maioria, assim, exatamente, mas os principais continentais, a França e a Alemanha, esses fatores, de certa maneira, estimulam esses países a ter uma postura mais de tentar ter uma postura de maior conciliação com a Rússia. Essa tensão entre Rússia e Ucrânia está na agenda, nas discussões dos noticiários mundiais. E uma questão que sempre é muito levantada, que eu já ouvi por algumas pessoas, leigos principalmente, é possível que haja uma guerra global desencadeada a partir dessa tensão, a partir do conflito entre esses dois países lá na Europa? De uma forma de uma guerra global, é possível? Bem, como eu falei, possibilidade, sempre há risco também, né, de haver uma escalada para um conflito de grandes potências. Ao mesmo tempo, é uma probabilidade que eu considero baixa, porque existe o fator nuclear de dissuasão, né? Isso é uma coisa que se estabeleceu no período da Guerra Fria, né? Ou seja, as grandes potências, após elas atingirem o status de potências nucleares, é do interesse delas evitar que haja um conflito direto, exatamente para que não haja um conflito que possa levar à destruição de ambos, destruição do mundo inteiro, né, de maneira geral, que é o que ocorreria se houvesse uma escalada de um conflito nuclear. Então, na existência desse fator da dissuasão nuclear, os países eles tendem a entrar em conflito, as grandes potências, de outras maneiras, né, por meio de outros canais. É o que se diz, por exemplo, nas relações internacionais, são conflitos proxy, por procuração, ou seja, os Estados Unidos não entram em conflito com a Rússia diretamente, mas eles vão utilizar a Ucrânia para criar tensões para a Rússia, e vice-versa. A Rússia vai tentar evitar entrar em conflito direto com os Estados Unidos, mas em contrapartida ela por exemplo, ela pode tentar utilizar outros países, outras questões, outros conflitos para tentar criar tensões, desconfortos para os Estados Unidos. E essas tensões são uma maneira também são um canal por meio do qual as grandes potências tentam regular, gerir as suas relações sem incorrer, como eu falei, na questão do conflito direto, que traria custos enormes para ambos os lados, inclusive no sentido da destruição mútua, né, que seria um risco da escalada nuclear. Assim, pela sua fala, o que eu consigo entender, me corrija se estiver errada, que é bem como um jogo de xadrez. Cada um vai movimentando suas peças no tabuleiro de acordo com o que tem ali à mão. Mas o que de fato aconteceria se a Rússia invadisse a Ucrânia? Se houvesse de fato essa invasão? Partisse para o conflito real? Sim, na hipótese de que isso aconteça, e eu reitero que eu sou cético quanto a isso, para mim teria que haver aqueles motivos mais provavelmente teria que haver aqueles motivos que eu mencionei anteriormente, mas na eventualidade que isso ocorra, eu acredito que seria uma guerra que seria mais restrita à própria Rússia, à Ucrânia e aos separatistas. E aqui eu faço adendo também de que há uma guerra em curso na Ucrânia, que é uma guerra que envolve mais diretamente os separatistas apoiados pela Rússia, a Ucrânia, e a Rússia de uma maneira mais indireta. A Rússia tem uma série de envolvimento, de integração, apoio a esses separatistas, mas o conflito mais direto se dá entre os separatistas e a Ucrânia. Por que eu digo isso? Essa provável restrição mais à Ucrânia e à Rússia e aos separatistas. Porque, como eu falei, existe a OTAN liderada pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm interesse, não é racional entrar no conflito direto com a Rússia, porque envolveria aquela questão de uma escalada, conflito entre grandes potências, que envolve o risco da questão nuclear. Então, e como a Ucrânia também não tem a questão, ela não é membro da OTAN, ela não tem um compromisso de segurança dos Estados Unidos estabelecido, os Estados Unidos e os países da OTAN, eles evitariam entrar de maneira direta na Ucrânia, inclusive deram várias declarações nesse sentido, né, de que não pretendem enviar tropas para uma eventualidade de combater uma invasão russa. Então, a meu ver, se ocorrer alguma invasão russa, o cenário mais provável seria o de uma restrição somente à própria Rússia, a Ucrânia e os separatistas da região do Donbass, leste da Ucrânia. Temos muitas perguntas, passaremos o dia inteiro conversando, mas para a gente finalizar, Gustavo, quais são os impactos dessa tensão lá entre Ucrânia e Rússia para o Brasil? Quais são os impactos no Brasil, principalmente na economia brasileira? Bom, uma questão econômica que talvez
possa afetar o Brasil tem a ver com as relações econômicas com a Rússia, né? O Brasil tem relações bastante desenvolvidas, a questão dos fertilizantes, principalmente, né? A questão do setor agrícola, e uma maneira de que indiretamente isso possa atingir o Brasil seria por meio de que, se os Estados Unidos, por exemplo, impuserem sanções econômicas contra a Rússia, né? Porque isso afetaria as possibilidades de empresas russas fazerem transações com outros países. Então, seriam criados, né, uma série de obstáculos, impedimentos para esse tipo de cooperação econômica. Então, nessa eventualidade, o Brasil poderia se ver afetado. No sentido político, o Brasil não reconhece a anexação da Crimeia pela Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, o Brasil ele não tem uma posição muito enfática de criticar a Rússia. Pelo contrário, é uma posição também de buscar uma conciliação com a Rússia. Eu acredito que o Brasil não, em havendo uma guerra, assim, uma invasão russa, um tipo de ataque militar, eu acredito que o Brasil tenderia a continuar tentando se isolar, né, dos efeitos políticos mais diretos para ele, que poderiam ocorrer no caso de um alinhamento com um ou outro dos lados envolvidos, no caso, a Ucrânia e a Rússia. Eu já disse que era para finalizar, mas eu tenho mais uma pergunta. Essa viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia mexe de alguma forma com a imagem do Brasil para os demais países? Vejo que mexe mais do ponto de vista dos Estados Unidos, dos países europeus, da própria Ucrânia também, porque isso, de certo modo, poderia ser interpretado como uma expressão de solidariedade, ou talvez até uma conivência com as ações da Rússia. Por outro lado, essa visita já estava agendada, né, desde antes, então não teria como o Brasil prever também que estaria acontecendo isso agora. Mas isso eu falo da perspectiva das potências ocidentais, né? Os Estados Unidos, por exemplo, criticaram essas ações do governo brasileiro, mas do ponto de vista de outros países, poderia até, de certa maneira, ilustrar que o Brasil é um país que tem, de certa maneira, uma postura independente, que, independente das pressões dos Estados Unidos, é um país que está disposto a manter laços com outros países, portanto, de ter uma certa política externa autônoma, né, que se demonstraria por esses contatos com a Rússia. Então, depende dos interesses de cada lado as percepções sobre a atuação do Brasil dependem do interesse, né, de cada lado envolvido no conflito. Então, se para os Estados Unidos isso cria um certo desconforto pelo fato de o Brasil, de certa maneira, de essas ações poderem ser interpretadas como uma expressão de solidariedade, por outro lado, a Rússia vê de maneira positiva, né, porque seria uma demonstração de que é um país que o Brasil está disposto a manter laços com a Rússia, apesar das pressões que vêm dos Estados Unidos. Tá certo, Gustavo. Muito obrigada pela sua disponibilidade em tirar dúvidas, em explicar de fato o que é essa tensão entre Rússia e Ucrânia e as origens. Muito obrigada e sempre estamos com o espaço aberto para a gente conversar, bater um papo sobre as relações internacionais aqui no Notícias da Boa. Obrigado, foi um prazer estar com vocês.